Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Na liturgia deste terceiro domingo do tempo da Páscoa, meus irmãos, minhas irmãs, nós encontramos um evangelho que muito nos toca sempre que nós nos voltamos a ele. É aquele evangelho que, aliás, não é a primeira vez que nós lemos neste tempo pascal, dos discípulos de Emaús, no capítulo 24 de São Lucas. E há tantos fiéis que se encontram distantes do altar, distantes da Santa Missa, distantes da Eucaristia. Esta palavra vem ser uma grande resposta de Deus. Porque se nós prestarmos bem atenção, e talvez você até já tenha feito essa reflexão ou ouvido, nós podemos encontrar neste evangelho a liturgia da Santa Missa, a dinâmica da liturgia da Santa Missa. O Senhor caminha com aqueles discípulos, se encontra com eles ali no meio dos sentimentos em que eles estavam, no meio da vida deles, com as suas dificuldades. E a primeira coisa que ele faz, depois de ouvir a sua tristeza, depois de ver como é que estava o seu coração, assim como nós na missa, a primeira coisa que nós fazemos é apresentar a Deus o nosso coração lá no ato penitencial. Então, o Senhor começa a explicar as Escrituras àqueles discípulos. Na Santa Missa, a primeira grande parte, ela tem duas grandes partes, a missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E nós vemos isso acontecer ali com os discípulos. O Senhor começa desde Moisés, passando pelos profetas, ou seja, no Antigo Testamento, a mostrar as passagens da Escritura que falavam a respeito dele, mesmo os discípulos ainda não o tendo reconhecido. Às vezes na missa é comum nós católicos, infelizmente, desprezarmos um pouco aquelas passagens do Antigo Testamento. Mas aqui nessa palavra de hoje nós percebemos exatamente como é que devemos ouvir nós cristãos o Antigo Testamento, que é Sagrada Escritura, que é palavra de Deus, palavra do Senhor, como se diz quando se proclamam essas leituras na missa. Devemos sempre ouvi-las em referência a Jesus Cristo. Tudo na Bíblia fala do Senhor, tudo na Bíblia fala do mistério da Páscoa. Então, o Senhor começa a explicar aquilo para eles. E o coração daqueles discípulos, eles vão reconhecer isso depois, eles como que caem em si e percebem isso depois. O coração dos discípulos arde enquanto isso acontece. Meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou dizer agora. O sacerdote, o padre, ele age in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, não somente em um momento da missa. Não é só quando acontece a consagração sobre o altar, mas é em toda a Santa Missa. E em toda a Eucaristia, o fiel deve olhar assim para o sacerdote, e o próprio sacerdote deve olhar assim para si mesmo. Quando no Evangelho nós ficamos em pé para ouvir a proclamação do Evangelho na missa, é porque nós acreditamos que ali é o próprio Senhor Jesus proclamando a sua palavra para nós através daquele sacerdote, e depois ele explica a sua palavra para nós. E nós ouvimos atentamente a homilia. É por isso que, e talvez você já tenha notado isso alguma vez, se você participou bem da missa. Você até leu aquele evangelho antes, você viu as leituras da missa antes, mas ali, na missa, enquanto as leituras estavam sendo proclamadas, aquela palavra caiu no seu coração de um jeito diferente. Porque nós estamos todos voltados para aquele mistério da palavra de Deus. E depois, quando os discípulos estão atraídos à palavra, eles estão ali envolvidos com a palavra de Jesus, aqueles dois homens que estavam desanimados, tristes, estavam dentro das palavras do Mestre. Eles não querem mais que o Mestre vá embora. Mesmo não sabendo, ainda não reconhecendo quem ele era,
Quando Jesus finge que vai à frente, eles falam, não, fica aqui com a gente, já está tarde, fica conosco. E então, Jesus senta com eles à mesa. E nós chegamos aí à parte da Santa Missa, que é a liturgia eucarística. No início, nos primeiros tempos da igreja, a missa era chamada de fração do pão. E é exatamente isso que Lucas diz que Jesus faz ali. Ele parte e fraciona o pão. Ele faz os mesmos gestos da última ceia. E naquele momento, ao partir do pão, os discípulos reconhecem Jesus. É o Senhor que está aqui. Ele está vivo, ressuscitado, e o desespero vai embora. A esperança é retomada. Porque a partir daquele momento, se eles antes tinham pedido, fica conosco, Senhor, o Senhor àqueles discípulos e a nós, Ele dá uma resposta maior ainda em seu amor. Quando nós vamos à missa, quando nós comungamos, o Senhor não somente fica conosco em nossas escuridões, em nossas tristezas e dificuldades, não. Ele fica em nós, Ele permanece em nós quando nós comungamos o seu corpo e o seu sangue dentro de nós. Se torna um conosco. Mas, como eu dizia no começo, e agora que tantos fiéis estão distantes da Santa Missa? O que fazer? Como é que nós devemos nos sentir? São Jerônimo, ele disse algo belíssimo sobre este evangelho. Veja o que ele diz. Naquela cidade, naquele povoado, que se chamava Emaús, no qual o Senhor, reconhecido na fração do pão, ali consagrou em igreja a casa de Cleofas, aquela casa daquele discípulo em Emaús. Veja que coisa forte São Jerônimo diz aqui. Quando Jesus realiza a fração do pão na casa de Cleofas, ele consagra aquela casa, aquele lar, aquela casa daquela família em igreja. E nós podemos levar isso para a casa de todos nós, discípulos também, muitas vezes perdidos em nossos caminhos. O Senhor consagra os nossos lares em igreja. A tua casa é igreja doméstica. Nós podemos viver, devemos viver, aliás, somos chamados a isso, viver em nossas casas, em nossas vidas, uma extensão da Eucaristia. É assim que nós devemos viver a Santa Missa, é assim que você deve viver a Santa Missa nesse tempo. Vivendo, fazendo da tua vida uma ação de graças ao Senhor. Vivendo no seu dia a dia essa escuta da palavra. No seu dia a dia essa liturgia da palavra. No seu dia a dia, esta ação de graças, a palavra Eucaristia significa ação de graças. Este oferecimento ao Pai com Cristo, pelo seu sacerdócio batismal, sacerdócio comum dos fiéis, se ofereça constantemente ao Senhor, unindo-se à Eucaristia que é realizada nas nossas igrejas. Veja, dizer que a casa de Cleofas e as nossas casas se consagram como igreja, não significa que existem várias igrejas separadas, não. Preste atenção nisso. Cada casa, de cada fiel, de cada família, recebe o seu caráter eclesial da igreja maior. A eclesialidade das nossas casas, dos nossos lares, só existe se as nossas casas estão ligadas à grande igreja, à grande comunidade dos discípulos. Prova disso é que depois que os discípulos reconheceram Jesus ao partir do pão, eles vão a Jerusalém. O fato de a tua casa ser igreja doméstica faz com que você consiga viver aí uma extensão do que eu celebro aqui e todos os sacerdotes do mundo. Mas também deve trazer um desejo ardente de buscar aqui no altar, na grande igreja de Cristo católica, a fonte da eclesialidade da tua casa. Os ramos devem estar
juntos ao tronco. Fora do tronco, o ramo seca, não dá fruto. Mas junto do tronco, mesmo que no desejo, e esse desejo deve ser ardente, deve haver até uma dor nesse momento. Se você tem dor de não poder estar na Santa Missa, isso é bonito, isso é legítimo. E deve ser uma dor por amor, não uma dor desesperada. Não. Então creia, você está ligado ao tronco. E a sua vida frutifica. Mesmo que por algum motivo você esteja hoje distante da Eucaristia. Por um motivo não escolhido por você, como a doença. Naqueles dias, os discípulos pediram, fica conosco, Senhor. Hoje nós devemos pedir isso também. Neste tempo de escuridão que o mundo vive. O Senhor é a luz do mundo, o Senhor é a nossa luz e Ele não nos deixa desamparados, Ele não nos deixa na escuridão. Peçamos a luz de Cristo para a igreja. Peçamos que o Senhor fique conosco, que o mais brevemente possível todos nos reunamos aqui, junto do altar. Mas não percamos a esperança. O Senhor consagra hoje a tua casa como igreja, como um dia consagrou a casa de Cleofas. Se ofereça juntamente com a Eucaristia. Faça da tua mesa, da mesa da tua casa, da tua mesa de jantar, uma extensão da mesa eucarística, porque é a mesa da comunhão. A mesa onde todos são. Aceita a pequena oferta que nós entregamos a Ti hoje. Nós somos todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.